estou aqui no IOTED, num evento agradabilíssimo, um evento maravilhoso, junto com a doutora Cidinha Arroio, 38 anos da ABREC. E eu queria te fazer uma pergunta, Cidinha, só para a gente relembrar um pouquinho. 38 anos é um bom tempo, mas passou rápido. Muito, muito rápido. Parece que foi ontem que nós reunimos um grupo de amigas e resolvemos fazer o bem, né? Vamos montar uma associação para ajudar os renais crônicos carentes. Então, nesse período todo, a ABREC cresceu, se tornou uma identidade nacional, né? Nós estamos na Federação Nacional. A ABREC hoje tem uma credibilidade e transparência reconhecida no Brasil todo. Graças ao trabalho sério que a gente tem desenvolvido, nós, não, toda a nossa equipe, a diretoria, são meus parceiros, aos colaboradores que sempre estão aqui prestigiando. Se você olhar o folder da ABREC aqui, você vai ver a quantidade de amigos, que são os amigos eternos, que acreditam nesse trabalho, né, na reconstrução de um futuro para os pacientes renais crônicos, pois eles são 90% são carentes, fazem hemodiálise 3, 4 vezes por semana e precisam realmente ter todo o suporte assistencial. E hoje, Zé, a ABREC, ela deixou de ser uma associação que faz só assistência social. Hoje, nós trabalhamos de um patamar mais elevado, nós trabalhamos com informação, educação na saúde, né? E tentando realmente informar as pessoas, fazendo a prevenção da doença renal crônica, que é o papel fundamental. Cidinha, você tem uma ideia de quantas vidas vocês impactaram nesses 38 anos? Muitas, muitas. Tem umas histórias assim, onde nós salvamos vidas, nós ajudamos a sobreviver, a aguentar o tratamento, principalmente os pacientes com baixa condição socioeconômica. Demos estrutura para outros continuarem, demos apoio para os pacientes fazerem o transplante. Então, eu não tenho números para falar. Eu tenho, assim, uma história de alguns pacientes que marcaram minha vida, que marcaram e fizeram eu, na verdade, criar a associação como médica nefrologista e atendendo eles. A luta continua, a luta é diária. 38 anos já foram vencidos, mas amanhã o dia continua, é mais um dia. Quem quiser ajudar, como é que faz? A gente precisa muito do apoio da sociedade. Essa festa que a gente faz todo ano, reconhecida pela sociedade, apoiada pelos parceiros, nós precisamos entender que não é uma vez por ano, a gente precisa do apoio para fazer a manutenção da entidade. Então basta, na verdade, fazer o seu Pix, entrar em contato com a ABREC. Outra coisa importantíssima que eu quero lembrar, a ABREC faz parte do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, porque 70% dos nossos pacientes são idosos. E nós temos como receber doações através do imposto de renda. Nós fazemos parte do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Então, se você puder fazer a doação de 3% para a pessoa idosa e você vai estar contribuindo e, na verdade, é um dinheiro que vai para o governo federal, deixa de ir para o governo federal e vai para uma associação para fazer o bem. E tem mais um detalhe, você não vai pagar nenhum dinheiro a mais. A única coisa que você tem que colocar um DARF e pagar dia 30, mas esse dinheiro que você vai pagar dia 30, até o final do ano você recebe com juros e correção monetária. Inclusive aquele paciente que tem dinheiro para receber. Esse dinheiro que ele tem para receber também ele pode doar esses 3% para fazer o bem. Que maravilha, obrigado, parabéns pelos 38 anos e a festa continua aqui. Como essa doença ela pode ser prevenida, como é que ela pode ser cuidada, porque às vezes a pessoa tem um problema renal e ainda nem sabe. Queria que você compartilhasse com a gente quais os cuidados e as dicas. Claro. Bom, como a doença renal ela é silenciosa no início,
os pacientes que têm que ficar atentos são os pacientes diabéticos, os pacientes que têm pressão alta, os pacientes que têm histórico familiar de doença renal na família, os pacientes também que fazem uso de muito anti-inflamatório. Então, para esses pacientes, eu sugiro que façam exames de sangue, façam exames de urina simples, para poder pegar a alteração no início da doença, de fato. Quando o sintoma aparece no corpo, já está num estágio um pouquinho mais avançado? Isso, normalmente os sintomas só aparecem a partir do estágio 4 da doença, né? Então são sintomas, são estágios bem mais avançados da doença renal. A doença renal, ela é assintomática, a maioria das vezes. Então por isso que a gente só consegue fazer o diagnóstico através dos exames. Maravilha, e para encerrar, queria que você compartilhasse com a gente como é que o seu coração sente fazendo parte da ABREC, desse trabalho tão maravilhoso. E para mim é muito gratificante, porque eu sei, eu sou nefrologista, eu trabalho com muitos pacientes carentes e eu sei da seriedade da instituição e eu sei que a doutora Cida, principalmente, toda a equipe, conhece o paciente e sabe como que a gente pode ajudar de fato. Então, para mim, fazer parte desse grupo de pessoas que são tão dedicadas a essa causa, para mim é uma honra. E saber de você, doutora Rafaela, até porque a doutora Rafaela é nefrologista, faz o transplante dos rins, né, na Santa Casa. Queria saber qual a importância que a ABREC tem, né, nesse mundo renal, aí, se eu posso chamar assim, das pessoas que têm a doença. Bom, a ABREC é uma associação beneficente que engloba e ajuda muito esses pacientes renais crônicos. São pacientes com uma doença crônica que não engloba não só o paciente, mas toda a família. Então são pacientes que muitas vezes começam o tratamento, depois vão para o tratamento dialítico, e isso engloba muito a parte financeira, a parte social, a parte mental. E a ABREC, ela vem de encontro para orientar esses pacientes e ajudá-los, tanto em tudo isso que foi falado, e promover essa saúde renal também, para que esses pacientes não cheguem nesse último estágio, que seria a diálise, para promover a prevenção de doenças renais, falar sobre essa doença que é tão prevalente na nossa população e que muitas vezes é esquecida, né?